Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos falando sobre as astutas ciladas do diabo, e na semana passada eu encerrei o aspecto do engano, onde Satanás utiliza não somente dos falsos ensinos, do orgulho, mas também eu falei sobre o secularismo, ou seja, quando a mente cristã não pensa como cristão. A mente cristã pensa como o mundo. E nós temos um sério problema com isso quando chegamos aos púlpitos. Porque, meus irmãos, preste atenção numa coisa, meu querido. A igreja, geralmente, ela é reflexo daquilo que é pregado aqui em cima. Quando você prega a verdade nua e crua, ainda quase que não surte efeito. Você imagina pregando, então, o engano. Como que vai ser a igreja? E as pessoas estão deslumbradas, elas estão iludidas por muitas propostas satânicas com uma túnica, um manto de santidade. O diabo usa muito o nome de Deus para ser aceito no meio da igreja. Não pense você que ele vai vir aqui e fazer um despacho de macumba aqui dentro, não. Claro que não. Quem que vai aceitar isso? Ele vai vir aqui e ele vai falar de Deus. Ele vai falar das coisas concernentes à Bíblia, aquilo que agrada o cristão, aquilo que o cristão sabe que é verdade e assim por diante. Então fique esperto. Todo mundo tem um ditado que, pelo amor de Deus, viu? Eu vou falar disso aqui agora, deixa eu entrar no assunto, senão eu perco mais tempo ainda. Sobre este último aspecto que eu quero falar hoje, acerca do engano de Satanás na vida do crente, eu já falei, olha só, orgulho, falsos ensinos, falei sobre o secularismo, e agora eu quero falar sobre o comodismo cristão. Eu quero falar sobre este aspecto, porque as pessoas pensam, os crentes estão muito iludidos com respeito à forma que eles vivem, porque acham que estão agradando a Deus. Eu disse para os irmãos semana passada, quando eu apresentei esse tema, que há um grande problema em ser um cristão acomodado. Há um grande problema nisso. Mas há um problema pior do que esse. É quando você pensa que está bem, que acomodado está bem. Isso é pior do que estar acomodado. E nós, meus amados irmãos, temos várias propostas malignas na nossa mente para nós justificarmos o nosso comodismo cristão. O diabo sopra nos ouvidos de alguns crentes o seguinte: olha aqui, basta você não cometer alguns pecados absurdos e isso já é uma prova suficiente do seu cristianismo. Quando muitas vezes você conversa com cristãos acerca do despertamento espiritual, ele sempre diz, não, mas eu não estou fazendo nada errado. E quando você vai perguntar para ele o que é errado, ele então cita pecados absurdos, por exemplo, matar, roubar, beber, fumar. Ele fala de outros que é pecados de natureza moral, e assim por diante. Ele vai citando coisas absurdas que ele não faz. E para ele isso está ótimo, está muito bom, porque Deus já está se agradando dele. Só do cara não fazer aquilo que é absurdo, Deus já fica de queixo caído com ele e fala, meu Deus, que cara santo. Será que Deus fica assim mesmo? E aí o cara se acomoda, o cristão se acomoda e fala, tá bom, meu cristianismo é ótimo. Meus irmãos, essa questão de que porque você não faz pecados absurdos, você já está agradando a Deus, isso é uma conversa do engano de Satanás sobre tua mente, para que você nunca cresça espiritualmente, para que você não saia da posição
dormente que você está. Olha só. As pessoas que têm esse tipo de mentalidade, sabe como elas se tornam no reino de Deus? Parasitas. Tem pessoas que trabalham para o Senhor da Seara, mas a maioria acredita no engano de Satanás com relação a ser acomodado. Um dos argumentos malignos é o seguinte: meu querido, você já trabalha demais no seu dia a dia, o que você precisa mesmo é de um tempo para relaxar. E isso vai tornando os cristãos relaxados. Nunca houve na história da igreja uma geração de cristãos tão relaxados quanto a nossa geração. Porque acham que o relaxamento, não é errado o relaxamento. Agora o relaxo é. O relaxamento que leva ao relaxo, porque nós damos ouvido justamente a esse tipo de engano. Satanás desenvolveu um ditado dentro do meio das pessoas, da igreja, que diz: cada um com seus problemas. E isso afasta as pessoas do trabalho que deveriam fazer no reino de Deus. Você tem seu problema, eu tenho o meu. Você resolve o seu, eu resolvo o meu. Outra coisa que as pessoas têm feito é mais ou menos assim: ei, você resolva meu problema. E ele não resolve de ninguém. Olha, irmãos, tudo errado. No reino de Deus, Cristo e os apóstolos nos ensinaram o seguinte, e Paulo resume isso em Gálatas, capítulo 6, quando ele diz no verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este é o mandamento do cristianismo, é eu ajudar, é eu levar a sua carga, mas você levar do outro irmão também. Está tudo errado no reino de Deus. Primeiro erro, cada um com o seu problema. Você resolve o seu, eu resolvo o meu e pronto. Errado, isso é coisa do mundo. Segundo erro, ninguém resolve o meu, mas ele não resolve de ninguém. Egoísmo. Isso é ensino do engano maligno, irmãos. A Bíblia diz a cada um de nós que devemos levar as cargas uns dos outros. A minha pergunta para você em relação a isto é: o que você está fazendo pelo seu irmão? Ou você fica só apontando o outro? Não, quem tinha que estar fazendo era o outro. O que você está fazendo pelo seu irmão? Esta é a pergunta. A pergunta não é o que seu irmão está fazendo por você ou deixando de fazer, meu irmão. O cristão, ele não pensa de lá para cá, ele pensa daqui para lá. O cristão não pensa o que os outros fizeram ou deixaram de fazer, ele pensa o que eu tenho feito ou deixado de fazer. E esta é a iniciativa. Jesus diz, a regra áurea é a seguinte: aquilo que quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Começa de nós. O que eu tenho visto e ouvido são pessoas cobrando dos outros, mas eles não fazem. Irmãos, isso é comodismo, egoísmo, acusação, reclamação, murmuração, e estas coisas desagradam a Deus. São sementes de Satanás no meio da igreja para destruir. E você quer saber por que destrói? Porque as pessoas começam a ouvir você e começam a olhar mal para os outros que você fala. Estava tudo bem entre um irmão e outro, mas quando ele ouviu o outro falar, ele já olha para aquele outro diferente. Estava tudo bem, ele abraçava, ele tinha comunhão, mas quando ouve o outro falar mal, ele diz: rapaz, eu não tinha pensado nisso. E quando vai olhar para o irmão, ele começa a ver o que não existe, meu irmão. E se existe, é nossa obrigação tirar. Irmãs, falei dos irmãos, né? Domingo passado. Deixa eu dar um conselho para vocês, mulheres. Fecha a tua boca na hora de ficar falando do teu marido, tá? Saiba para quem falar.
Cuide de reuniões de mulheres, de reuniões de oração, e ficar expondo teu marido para as outras. Pelo amor de Deus, isso é uma cilada do diabo. Nós, homens, temos fraquezas físicas, emocionais, espirituais, enfim, de qualquer tipo, como vocês também têm. Mas nem por isso, eu me refiro no geral, em reuniões de homens, homens ficam expondo suas esposas para os outros homens. Mulheres, cuidem disso. Seu marido tem um problema? Seu pai tem um problema? Converse com pessoas cristãs maduras, que são capazes de realmente orar por você e aconselhar o teu esposo ou o teu pai, ou seja lá o que for. Agora fica expondo, rapaz, para todo mundo. Vigia. Vigia. Daqui a pouco está todo mundo olhando para os irmãos dentro da igreja e dizendo: eu não vou mais naquela igreja, porque fulano eu achava que era assim, agora ele é assado. Sangue de Jesus, rapaz. Você está aqui para ficar olhando quem é o cara? Você está aqui para ficar olhando quem são as pessoas? Ou a tua fraqueza é menor ou maior que a dele? Isso não interessa. O que interessa é que nós fechamos nossos ouvidos para Satanás e fechamos nossa boca para não falar as palavras dele. É isso que interessa. Cada um tem seus problemas. Errado. Ninguém resolve meu problema. Errado. Leve a carga uns dos outros. Bíblico. Isso é Bíblia. O que você está fazendo pelo seu irmão? Estou orando por ele. Orar, meu amigo. Se é que está mesmo. Se é que está, vamos considerar que esteja, porque eu também duvido. Se é que está orando, tem que ter uma ação depois disso. Porque orar sem agir é uma coisa de você querer aprender a nadar por correspondência. Não existe isso. Pessoas que deveriam fazer o reino de Deus, o trabalho do reino de Deus, estão sendo agora levadas ao sono espiritual. Tem gente que não quer nem fazer, ele quer dormir. E quando ele acordar, ele quer ver pronto. E se ele não vê pronto, ele acha ruim. Essa igreja não faz nada. Espera aí, igreja é quem, meu amigo? Igreja é você, rapaz. Igreja sou eu, igreja somos nós. Agora fica dormindo, quando acorda quer ver pronto? Outro argumento que Satanás coloca na nossa cabeça é que já tem muita gente para fazer, então não precisa de mim. Não, já tem muita gente para fazer. Quando Deus for, no dia do juízo, cobrar sobre os nossos talentos, Ele vai perguntar sobre o seu talento, Ele não vai perguntar sobre o outro que já estava fazendo. Ei, por que você não fez o que eu mandei e te dei capacitação para você fazer? Senhor, mas já tinha gente fazendo. Eu não estou perguntando de gente fazendo, estou perguntando você. Deixa as outras gentes lá, que vai chegar a hora delas aqui no meu tribunal. Eu quero saber você. Não, tinha muita gente com esse mesmo dom. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando o que você fez com o que eu te dei. Porque já ouvi crente dizer assim: eu não prego porque já tem gente que prega melhor do que eu. Eu não canto porque tem gente que canta melhor do que eu. Eu não faço isso porque tem gente que faz melhor do que eu. Então, meu irmão, todo mundo tinha que parar, porque sempre tem alguém melhor do que todo mundo. Quando eu vejo João Alexandre tocando violão, por exemplo, dá vontade de quebrar o meu. Eu desanimo, o cara toca demais. Falando de crente, né? Lógico que lá fora também tem pessoas com essa habilidade. Quando eu vejo João Alexandre tocar, os caras, pastor, tem um vídeo aqui de João Alexandre, cara, eu nem assisto. Eu falo: irmão, você quer me desanimar, meu filho? Né? Eu nem assisto, deixa ele, porque senão eu vou ver quantas léguas de distância eu estou do camarada, eu vou ficar desanimado.
Os caras vêm e falam: pastor, você tem que assistir uma pregação do Paul Washer. Eu falo: meu Deus do céu, se eu assistir, eu vou parar com essa igreja. Eu vou falar: o Paul Washer, vem aqui pastorear essa igreja. Hernandes Dias Lopes, pastor, não sei o quê. Eu falei: não, meu irmão, não quero nem ouvir. Porque se eu ouvir, eu desanimo, porque o cara está léguas na minha frente. Sempre vai ter alguém melhor do que você, meu irmão. E é por isso que você vai parar? É por isso que você vai deixar? Deus vai querer saber o que você fez com o que Ele te deu. Você leu a parábola de Mateus 25, lá tinha 3 servos, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e o outro 1. Quando ele foi cobrar, ninguém ficou falando: ah, Senhor, você foi dar 5 para o cara lá, eu também não fiz nada. Meu irmão, cada um segundo a sua capacidade. Isso é uma frase maligna que não vai fazer porque já tem muita gente para fazer que não precisa de você. Isso é uma frase maligna na mente dos cristãos e os cristãos aceitam. Esse aqui é a minha indignação, é essa. O diabo falar não tem problema, porque ele tem que falar mesmo, ele é diabo. A questão é a gente aceitar o que ele fala. Isso que eu não entendo. Ele está sendo diabo e nós não estamos sendo crente? Que história é essa? E eu não me refiro a ser crente sobre o novo nascimento, a operação que Deus fez em sua vida. Amém? Glória a Deus! Eu estou me referindo como um crente tem que reagir diante da frase de Satanás. Agora o que eu vejo é crente dando desculpa. Rapaz, olhe para o meu pé, rapaz. Vou aceitar essas desculpas como pastor, não vou forçar. Você é livre, tranquilo, meu amigo. Mas se eu não aceito, imagina aquele que conhece teu coração. Veja outra lorota maligna. Ele nos convence de que nós não sabemos fazer. Além da pessoa dizer que já tem muita gente para fazer, outros dizem assim: não, eu não sei fazer. Então tem que aprender. Irmãos, não há limites para os sofismas levantados por Satanás para nos convencer e nos envolver nessa teia maldita da preguiça no trabalho do Senhor. E falando sobre dons espirituais, nós temos estudos aqui sobre dons espirituais, estamos falando sobre eles. Onde está todo mundo? Alguns não vêm porque acham desnecessário esse tipo de estudo. Outros não vêm porque nem querem mesmo saber para o que eles foram chamados. Ainda outros têm medo de descobrir seu talento e a partir de então ser obrigado a trabalhar. Porque agora não haverá mais justificativa para o meu desleixo espiritual. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, e me lascou tudo. Aí prefere não saber. Como se eximir do saber fosse lhe justificar diante do tribunal de Deus. Meus irmãos, claro que existem exceções. Trabalho, estudo, viagem ou esporadicamente alguma enfermidade. Mas eu te pergunto a vocês, Percivais, será que todos realmente que não participam estão viajando? Estão trabalhando? Estão estudando? Estão doentes? A minha pergunta é: como que está a tua batalha espiritual contra este sossego egoísta? Esse conformismo, esta acomodação. Como é que está a sua batalha com relação a isso? Sabe, o mínimo que deve acontecer em você é sua consciência pesar e o Espírito Santo te convencer, te cutucar e você ficar incomodado. Mas tem gente que suprime a voz do Espírito e continua acomodado. Ele diz: Espírito Santo, para de me incomodar, porque eu quero acomodar. E meus irmãos, o Espírito Santo vai parar. Porque a mente do sujeito, ela vai se cauterizando, diz a palavra.
E à medida que ela se cauteriza, ela se torna insensível. E quando se torna insensível, mesmo que o Espírito fale, você não ouve mais. Aí é que está o problema, meu irmão. Ainda dentro deste aspecto, quero fazer referência àquele tipo de crente que, enganado por Satanás, ele imagina o seguinte: está em qualquer igreja é importante. Isso é que importa, qualquer igreja é importante. O argumento, por que, meu irmão, que está em qualquer igreja é importante? Deus é o mesmo, Deus está em todo lugar. Meu irmão, se você aceita esse argumento, então por que você não vai para a Umbanda, para a Macumba, para o satanismo, para o mundo? Porque Deus está em todo lugar. Vem dizer que Deus não está em todo lugar. Deus não está lá no mundo, Ele não é onipresente? Deus não está na Umbanda, na Macumba, Ele não é onipresente? Ele está. Deus está em todo lugar. E mais que isso, Deus está além de todo lugar. Aonde nem existe lugar, Deus está. E aí? Por que então, qualquer igreja? Por que igreja? Por que não pode ser outra coisa? Já que Deus é o mesmo. Irmão, deixe-me desfazer. Você sabe por que muitas pessoas dizem que igreja não importa? Porque eles não querem uma igreja que lhes incomodem. Eles não querem uma igreja que retire de sua almofada confortável em que se encontra desde que se converteram. Sim, podem procurar uma igreja que não fale ao seu coração, ou que fale ao seu coração. Procure uma igreja que não te confronte. Procure uma igreja que te prometa bênçãos com palavras lisonjeiras, mas saiba que é o engano de Satanás que faz isso. Fique à vontade, escolha a igreja que você quiser. E escolha aquela que é mais adequada ao seu comodismo, porque esta é a proposta do inimigo, para que realmente você não se levante desta sepultura. E eu não estou dizendo que você está morto, já falei sobre isso. Essa sepultura espiritual que os crentes vão, não é morto. Morto é quem não é crente. Mas pior do que isto, os crentes que já foram ressuscitados pela voz potente de Deus e vieram a Cristo, eles sentem saudade do cemitério onde estiveram sepultados, voltam a vestir as faixas que embrulhavam o seu corpo podre, em estado de putrefação, e voltam para o túmulo de onde foram ressuscitados e tiram a soneca, e não quer que ninguém proclame no microfone que ele está dormindo, porque incomoda ele. Ele diz: para de gritar, pastor. Para de ficar berrando os meus pecados no púlpito. Porque dormir no túmulo lhes faz bem. E longe de mim fazer papel do diabo aqui. O diabo é que é acusador. Eu sou um atalaia, é diferente. Eu sou um arauto de Deus. O diabo te acusa, nós vamos falar sobre isso. Não vamos sair do verso 11 por enquanto, meu filho. Estou terminando hoje a questão do engano, mas semana que vem vamos entrar na questão da tentação, porque a tentação também é uma astuta cilada de Satanás. Quando encerrarmos sobre tentação, eu falarei sobre a acusação, que também é uma cilada maligna do diabo sobre as vidas dos cristãos, sobre suas consciências. E depois falarei da destruição, porque seu nome em hebraico é Avadon e em grego é Apolion, que significa destruidor. Satanás faz de tudo para destruir não somente o reino de Deus, mas as vidas que nele estão. Eu não estou aqui acusando, estou alertando. Meu papel de pregador, meu papel de pastor, meu papel de atalaia é alertar. Acusar, não. Eu não estou dizendo que você está fazendo isso. Eu estou dizendo que isto acontece. E se está acontecendo com você, esta é a posição que você tem que tomar, rapaz. Agora, você toma se quiser. Você toma se quiser, obviamente. Na arte de enganar, não há ninguém melhor que Satanás.
E ele sabe exatamente o que o ser humano mimado e dengoso do nosso século quer. Acabou a era dos machos. Agora todo mundo é mimimi, é mimadinho. Agora todo mundo é não me toque. Agora todo mundo é não fala. Se falar eu fico bravinho. Cadê a geração dos machos, dos homens? Que na minha terra lá arrancava um fio de bigode e falava pro cara: essa aqui é a minha palavra, rapaz. Se eu te pedir emprestado, eu vou te pagar é tal dia. Chegava tal dia, o cara estava lá com dinheiro. Ainda que ele não tivesse, ele pedia emprestado a outro e dava outro fio de bigode. Mas estava lá com a palavra dele, ele honrava a palavra. Se você visse um cara meio com os bigodes falhados, podia saber que o cara estava devendo um monte de gente. Mas, quanto a esta acomodação, o argumento de Satanás é criar uma imagem de si mesmo na mente humana, principalmente cristãos ignorantes. Nós já falamos sobre os dois extremos para os quais as pessoas se deslocam: o de pensar que tudo é o diabo e o de ignorar a sua existência e sua ação. Mas eu quero falar de crentes que desenvolvem certo temor do diabo, quando deveriam, na verdade, temer a Deus. Muitas vezes, eu ouço alguns cristãos falarem assim: pastor, vamos orar num lugar ou numa pessoa que o bicho está pegando, mas você tem que ir comigo. As pessoas têm medo do diabo, mas não têm medo de Deus. Eu não entendo isso, meu irmão. Eu chego na casa da pessoa, eu vou orar e tal, mas eu prego o evangelho. E eu falo para as pessoas lá, eu digo bem assim para elas: olha aqui, este problema está acontecendo aqui com você, que o diabo te persegue, que entra na tua casa, que tem assombração, medo, um monte de coisas, sombras andando em sua casa, barulhos acontecendo sem você saber explicar. Tudo isso aqui, eu vou orar e vai acabar. Mas você tem um inimigo pior do que esse. Deus é um inimigo pior que Satanás, meu amigo. Deus pode te livrar de Satanás, mas quem é que pode te livrar de Deus? E você: mas Deus não tem inimigos, homens, não? Não tem? Então o que é isso aqui que Paulo escreveu? Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ele diz assim, no versículo 10: porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse conto de fadas que falaram para você que todo mundo, que Deus quer o benzinho de todo mundo, Deus está... Isso é conto de fadas, meu irmão. Para colocar você dentro de uma igreja, sossegado, tranquilo. O que importa é que seu dízimo, sua oferta está entrando para o bolso desses camaradas que não te falam a verdade, porque sabem que se falar a verdade você vai sair da igreja deles e eles não querem que você saia. Por que não dizem isto? Que nós éramos inimigos de Deus. E que se não viermos por meio de Jesus Cristo, vamos continuar inimigos. E eu te pergunto, qual é o pior inimigo? É o diabo ou Deus? Jesus diz em Mateus 10, 28, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não sabe o que fazer da alma. Temei antes aquele que é capaz de fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Quem é esse? É o diabo? Não é, meu irmão, é Deus. Deus é que é capaz de fazer esta ação, somente Ele. E eu digo isso para as pessoas onde eu vou na casa orar. Eu falo, olha, você está com medinho do diabo aí? Nós vamos orar, isso aqui vai acabar. Mas se você mantiver sua casa vazia, esses aí que você tem medo voltam com 7 piores do que ele, conforme Mateus capítulo 12, verso 43 em diante. Mas isto ainda não é o problema. O pior problema é aquele diante de quem devemos prestar contas. Este sim, ninguém pode nos livrar da mão dele, meu irmão. Ninguém. Ao invés de ter medo do diabo, você tinha que ter medo de Deus.
Olha que engano maligno. Satanás fica latindo nos ouvidos de muitos crentes, dizendo o seguinte: olha só, presta atenção que o diabo diz. Ei, rapaz, se você se santificar, ficar jejuando, consagrar, as coisas vão ficar pior para você. É melhor você ficar quietinho aí, igual você está. É uma ameaça diabólica para que os crentes continuem encasulados em sua preguiça mórbida. Então tais crentes, com medo da chantagem do diabo, entregam sua vida à mornidão espiritual. Tais crentes concordam com o inimigo e dizem: se eu for muito santo, o diabo vai me perseguir. Já conhecemos aquele ditado no meio da igreja: toda vez que eu me consagro, as coisas dão errado. O diabo se levanta. Meu irmão, então isso mostra que você não tem uma vida consagrada, porque só dá errado quando você se consagra. Então quer dizer que nos momentos tudo certo você não está consagrando, então você não é um crente. O dia que você resolve ser um crente, o diabo fica nervoso. E aí você murcha. Você murcha diante dele. Lembra do que eu disse aqui há algumas semanas? Crentes querendo fazer acordo com Deus e com o diabo. Ele fica quietinho na igreja para Deus ter misericórdia dele, porque ele está na igreja. Mas ele também não faz nada para Deus, para o diabo não perseguir ele, deixa ele em paz. Pastor, estou de boa com Deus e com o diabo. É lógico que ele não vai falar isso, mas ele está. Só que com Deus se engana. Porque, na verdade, o aspecto do diabo é enganar com relação ao comodismo. Porque ele diz para você: olha, se você se santificar, você vai ser perseguido. Se você jejuar, se você consagrar a tua vida, as coisas vão dar errado para você. Você vai ver as coisas dando tudo errado dentro de sua casa. E você acha que isto, meus irmãos, não vai realmente acontecer? O problema é que ele usa disso como uma ameaça. Eu tenho notado estas coisas na minha casa, com relação à minha esposa, à minha filha, a mim mesmo. Estas coisas acontecem lá dentro. E eu digo para ele, quando estamos em nossos momentos de oração, de leitura da palavra, de louvores ao Senhor, com o violão e a Micaela atrapalhando, e eu digo para o diabo, eu falo: eu sei que é você. Eu sei que é você que está tentando perturbar nossa casa. Eu sei que é você que tenta jogar um contra o outro. Eu sei que é você que tenta atormentar nossa filha. Eu sei que é você que faz um monte de coisa. Não com relação ao violão, irmão, esquece esse negócio. Estou falando do que vivemos, do que acontece muitas vezes. E você tem que ter discernimento, rapaz. Você tem que ter discernimento e dizer: você está pensando que eu vou recuar por sua causa, rapaz? Some daqui, em nome de Jesus, porque quem mora aqui é a autoridade do céu. Não vou fazer culto em casa não. Toda vez que eu oro, o diabo se levanta, eu começo a brigar com meu marido. Então faz as pazes, pede perdão, que é um tapa na cara de Satanás. Reconcilia. Vai viver vida de humildade, rapaz. Não vou jejuar. Toda vez que eu jejuo acontece um negócio ruim. Primeira coisa ruim é que você tem fome e não pode comer, né? Isso, meus irmãos, é o diabo manipulando os nossos pensamentos para nos manter na escravidão da indolência e da inoperância espiritual. Eu espero que as palavras citadas hoje aqui possam nos trazer um despertamento espiritual. Querendo ou não, você está no combate, meu irmão. Se você se revestir das armaduras de Deus, poderá ficar firme contra o esquema do engano que Satanás tem usado ao longo dos séculos. Mas se não se revestir, você será uma vítima. E não é uma vítima de coitadinho, porque o diabo não tem dó de ninguém. Ele não tem dó nem mesmo dos satanistas. Ele não tem dó nem mesmo dos umbandistas, dos macumbeiros, daqueles que servem ele abertamente. Nem deles o diabo tem dó. Ele vai ter da gente? E eu estou atrás de dó de diabo? Eu estou atrás de compaixão de Satanás?
Por acaso eu sou adventista que acha que o diabo vai levar meus pecados para o deserto? Sou crente, rapaz. Quem levou meus pecados foi Jesus. Na cruz do Calvário, Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é o diabo para nos acusar? Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Acabou. Quem é o juiz nesse negócio? É Deus. Então, se Ele justificou, ninguém fala nada. Quem os condenará? É Cristo que morreu por ele, ou até mais que isso, ressuscitou por ele, ou até mais que isso, está à destra do Pai, assentado por eles, ou mais que isso, intercede junto ao Pai por eles. Paulo diz isso no verso 34. Tem medo do quê? Tem medo que mata o corpo, não sabe o que fazer da alma? Também não sou adventista para achar que depois de morto a alma fica dormindo. Sou crente, rapaz. Depois de morto minha alma estará com Cristo. E Paulo diz, isto é incomparavelmente melhor. Tem nada melhor ficar dormindo. Quem está com Cristo não quer dormir. E eu digo para você, meu irmão da Igreja Missionária Volta de Cristo, desperta. Desperta! Você sabe que você pode fazer para Deus. Você sabe que você pode sair deste comodismo para Deus. Você sabe que pode. Por que não? Estamos insistindo no quê? Eu quero dizer, meus irmãos, para você que não sabe o que Deus chamou você para fazer, faz tudo. Faz de tudo. Se afunda nesse reino de Deus e faz de tudo que aparecer na sua reta para Deus. Quando você estiver fazendo, você vai identificar com algumas coisas e estas são as que Deus chamou você para fazer. Agora, se você não faz nada, nunca você vai saber mesmo para o que Deus te chamou. Você não faz nada. Mas se você faz tudo, faz tudo. A igreja está orando, eu venho orar. A igreja está evangelizando, eu vou evangelizar. A igreja está limpando, eu venho limpar. A igreja está louvando, eu venho louvar. A igreja está reunida, eu venho reunir. É assim que nós descobrimos o que Deus tem para fazer através de nós, meu irmão. Eu duvido que você vai ser um crente inoperante. Eu duvido. Vamos orar nesta noite. Minha pregação é para alertar a igreja. Minha pregação é para alertar o povo de Deus. Não fique, lembre-se do que falamos desde o início. O mandamento da Bíblia não é, ninguém está fazendo por mim. O mandamento da Bíblia também não é, cada um se vira e faz. Não. O mandamento da Bíblia é, cada um leve os fardos uns dos outros. E isto começa a partir de nós. Eu não tenho que carregar o fardo do meu irmão se. Não existe um se. Se ele carregar o meu, eu carrego dele. Se ele não sei o quê, se ele quiser, se ele não sei o quê. Não existe se. Levai as cargas uns dos outros, e começa de nós. Jesus disse, aquilo quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Jesus não está dizendo assim, espera uma pessoa fazer por você, para você devolver. Não. Até pelo contrário, o cara está fazendo o mal para você. Jesus falou, vai lá e faz o bem. Será que aí nós estamos entendendo, irmãos, o que é cristianismo? Ou você está pensando que cristianismo é vir na igreja uma vez na semana, uma vez e ficar, hoje foi bom, glória a Deus, recarreguei minhas baterias espirituais. Vai nessa. Cadê a tomadinha? Meu irmão, nós
recarregamos nossas forças em uma comunhão direta, constante com Jesus Cristo, mediante o Espírito de Deus que em nós habita. Oremos ao Senhor.